próximo projeto, né, será apresentado por meio de um vídeo. Nós vamos conhecer o Atlas da região hidrográfica da Baía de Guanabara, né, um breve panorama do abastecimento de água e também do esgotamento sanitário do Comitê DG, né, do Rio de Janeiro. No momento do diálogo, a senhora Cristiane Bernardo estará à disposição para responder a eventuais perguntas. Então, passo a palavra aí para a senhora Cristiane. Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Olá, eu sou Cristiane Bernardo, presidente do Comitê da Baía de Guanabara. Diante da diversidade, gestão descentralizada e diferentes demandas territoriais, o Comitê da Bacia, da região hidrográfica da Baía de Guanabara e sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá, ele é constituído por 6 subcomitês, cada um com sua particularidade. Então, para que pudéssemos conhecer e atacar os problemas inerentes a cada uma dessas sub-regiões, além do plano de recursos hídricos, elaboramos o Atlas da região hidrográfica. Um material que sintetiza o conhecimento técnico-científico para que a informação seja acessível a todos os públicos. Acreditamos que o conhecimento ele gera pertencimento, que por sua vez gera mudanças e encoraja os atores sociais a serem parte do processo de transformação necessário. O Atlas é dinâmico, tem apelo visual e traz muitas informações, dados, mapas, figuras e cores. É um instrumento que apoia a tomada de decisão, capacita e conta a história da região para todos os públicos. Hoje, queremos trazer para vocês um pouquinho do que é essa ferramenta. Eu convido o Isidro e o João Paulo. Nesse slide que vocês estão vendo aí, foi exatamente a base do trabalho que começou há algum tempo atrás, quando nós fizemos todo um levantamento científico e local, do técnico científico e local, do como estava toda a região. Aí, nessas pequenas fotos que vocês estão vendo, tem fotos que são do nosso pessoal e fotos de colaboradores locais. Alguns até pessoas conhecidas, bastante conhecidas de todos nós, mas que participaram no levantamento do que era cada área dessa. Tá? Então, nós vamos prosseguir com isso daí. A nossa região hidrográfica é um pouquinho grande, são cerca de 4.800 km². E com um total de 10,2 milhões de habitantes, quer dizer, cerca de 70% dos habitantes do estado estão aqui. Existem 17 municípios dentro da nossa região, sendo que alguns estão totalmente incluídos nela, como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, São João de Meriti e Nilópolis. E alguns apenas parcialmente, não chega à totalidade do município, como é o caso do próprio Rio de Janeiro, de Maricá, de Rio Bonito, de Cachoeiras de Macacu, de Petrópolis, de Nova Iguaçu. Então esses não fazem parte, parte deles fazem parte de outra bacia, tá? Seguindo adiante, eu vou passar então para o João Paulo, que vai dar uma visão das coisas que nós levantamos quando estávamos montando esse Atlas. Bom, o Atlas é um material rico, com apelo visual, como a Cristiane falou, e aqui eu exemplifico um pouco dessas cores, dessas informações que o Atlas traz, principalmente com foco no saneamento. Nós fizemos um levantamento da situação e do status dos planos municipais de cada um dos 17 municípios, trazendo em forma de gráfico. Também vários mapas que trazem até aquela questão de uma competitividade, uma competição saudável entre os municípios, porque quando você olha essas cores, por exemplo, nesse primeiro mapa de abastecimento de água, os municípios em azul, eles possuem a maior parte da sua população abastecida. E obviamente, a gente está usando dados do SNIS aí, né, que tem toda uma teoria por trás de consistência, mas que são as informações que nós temos.
mas é a partir dessas informações que a gente começa a criar competitividade saudável para que as mudanças aconteçam. Então, são exemplos de alguns mapas, temos aí o de abastecimento de água, perdas na distribuição. Seguindo adiante também a questão do tratamento de esgoto, o gráfico aí mostra o descompasso entre a geração de esgoto, porque a população da região cresce, mas o tratamento não acompanha esse crescimento populacional. Também temos mapas aí com esses indicadores, mapas com a localização das estações de tratamento que contam histórias. Por exemplo, a gente pode ver que a porção oeste da Baía de Guanabara se encontram estações de tratamento de grande porte operadas pela SEDAI. Ali na região de Niterói a gente consegue ver, enxergar no mapa que é outra concessionária, a gente vê pela diferença de cores. Então o mapa é um instrumento visual que ele conta histórias diferentes do que contam documentos técnicos com uma carga de escrita muito alta. Outro mapa também que exemplifica isso é o de a dinâmica do abastecimento. A história que esse mapa conta é porque o leitor percebe que a região ela é dependente de mananciais externos para o seu abastecimento. O exemplo ali do sistema Guandu, que abastece grande parte da porção oeste. Também a gente percebe que tem um grande manancial ali do lado leste, que abastece Paquetá, bairros de Maricá, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que é o sistema Imunana-Laranjal. Também a gente vê esses pontos cinza, que são os sistemas isolados. Esse outro mapa mostra os pontos de captação de água para abastecimento urbano e as áreas de interesse para proteção e recuperação dos mananciais. E, por fim, o último exemplo que eu quero trazer é com essa questão mais atual da concessão dos serviços de água e esgoto. Também o Atlas traz esse mapa que mostra os blocos da concessão. Então, é importante entender esse instrumento como um amparo à tomada de decisão, porque ele conta a história da região e ele subsidia as decisões do comitê e também informa a população. Diante do cenário exposto no Atlas, a gente pode refletir como que o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara está atuando para promover melhorias. E agora eu passo a bola para o Isidro para ele contar um pouquinho, como membro do comitê, o que está sendo feito atualmente. Terminando o nosso Atlas, nós partimos para diversas coisas, que a ideia era exatamente a ideia do pertencimento, a ideia de levar o conhecimento para as pessoas e até para nós mesmos, para saber o que nós precisávamos planejar. Afinal de contas, caso vocês não saibam, existem estações de tratamento muito bem planejadas, muito bem projetadas e não estão em funcionamento total. Isto não é só o caso do nosso comitê. Isso eu vi em outras áreas do Brasil inteiro. Estações que não perda de água muito grande, estações de tratamento de água que não funcionam adequadamente, estações de tratamento de esgoto que não funcionam adequadamente. Parece que nós temos um problema de planejar sem saber, aliás, de projetar sem planejar. Então, vamos lá. O que nós projetamos, pensamos com relação ao comitê e com relação ao saneamento e distribuição de água? Bom, isso promoveu ações e debates para a melhoria da quantidade e qualidade de água na região hidrográfica 5, que está ajudando, inclusive, na nossa estruturação do novo plano de bacia. Criação da Câmara Técnica de Saneamento. Criamos uma Câmara Técnica para discutir todos esses problemas de saneamento que eu comentei agora aqui no final. Criamos grupos de trabalho no âmbito de subcomitês, porque como cada subcomitê tem a sua característica, nós criamos grupos de trabalho dentro deles para que eles discutam e possam apresentar para a plenária do comitê informações que ajudem na estruturação do comitê como um todo, porque cada subcomitê tem sua característica própria. Articulação com atores estratégicos. Nós estamos nos unindo por partes a universidades, a grupos de pesquisas, a governos locais, discutindo com governos locais, né, participando de plano diretor e tudo mais de alguns municípios, e tentando influenciar o plano de saneamento deles e tudo isso. Acompanhamento das metas dos contratos de programas e ações de concessionárias. Isso daí, devido a essa distribuição
nova distribuição aqui no estado do Rio, é uma das coisas que nos preocupa, porque nós vamos ter que estar ali acompanhando tudo isso. Atualização do plano de recursos hídricos da Baía de Guanabara, que para a gente, nós temos um plano de bacia que está sendo atualizado. Temos que definir certas atuações que não estão no plano antigo. Nós estamos reestruturando tudo isso aí. Mediação de conflito, aporte de recursos da cobrança pelo uso de água, e uma das coisas mais importantes que nós fizemos agora foi uma parceria com o Ministério Público para acompanhamento dos TACs, né? E compartilhamento de dados e informações.